A essa altura do campeonato, parece um tanto quanto difícil imaginar que ainda existe uma base sólida de apoiadores do Bolsonaro que ultrapasse os 20%. E a gente sabe que esse grupo basicamente apoia o presidente Bolsonaro porque eles não querem outra coisa que tenha um discurso diferente do presidente. Eles sabem que ele é incompetente, eles sabem que ele não tem capacidade para ocupar o cargo que ocupa, mas pelo menos eles sabem que se esse maluco continuar no poder, tudo aquilo que eles querem continuará como está. O problema é que um documento enviado recentemente para a CPI da Covid-19 coloca mais uma pitada de preocupação na cabeça do criminoso genocida que ocupa o cargo de presidente da República, porque o próprio Ministério da Saúde, em documento enviado à CPI da Covid-19, reconheceu a ineficácia do tal kit Covid defendido pelo criminoso genocida Jair Messias Bolsonaro. O que é interessante também é que o presidente Bolsonaro ficou internado praticamente uma semana e tirou mais de 1 quilo de bosta pelo nariz. Só que quando ele saiu do hospital e foi dar entrevista, a gente percebeu que, na verdade, toda a bosta não tinha sido retirada ainda. Ele fez questão de colocar mais bostas para fora na porta do hospital, ao defender de novo a utilização de medicamentos não eficazes e dizer que nós estamos tomando vacina que estão em fase experimental. Outra mentira contada pelo genocida, que agora com esse documento do Ministério da Saúde tem outra base de materialidade para condenar esse vagabundo quando ele deixou o cargo de presidente. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui. Pois bem, meus amigos, vários especialistas que tentaram ajudar a combater a pandemia da Covid-19 já explicaram que se o presidente Bolsonaro tivesse sido mais ágil na compra da vacina e não tivesse recomendado cloroquina para as pessoas, no mínimo ali cerca de 400 mil pessoas, 400 mil vidas brasileiras poderiam ter sido salvas. A gente não teria esses irmãos mortos para a pandemia da Covid-19. O problema é que o Bolsonaro sempre se manteve ali fiel em uma narrativa pró-tratamento precoce por medicamentos que não têm eficácia comprovada. O que existe é o oposto, é a ineficácia comprovada, e colocou ali um ministro, o Eduardo Pazuello à época, para encampar a sua ideia. Passado toda essa situação, mais de 500 mil de brasileiros já foram mortos para essa pandemia por causa das ações ou omissões do governo Bolsonaro. Agora o Ministério da Saúde decide tomar uma posição científica, reconhecer que os medicamentos realmente não têm eficácia comprovada. E mesmo depois de ter dito isso, o Bolsonaro, que foi para a porta do hospital colocar mais merda para fora, acho que não conseguiram tirar tudo pelo nariz, ele decidiu expelir o resto pela boca. Foi dizer de novo que a cloroquina é um medicamento eficaz, a ivermectina, que tem outros medicamentos sendo utilizados em outros países que estão servindo também para tratar ou prevenir a Covid-19. A gente sabe que isso não é verdade, porque não existe nenhum medicamento eficaz ainda contra a Covid-19, tem estudos em busca de medicamentos, e ele falou que o Brasil está utilizando vacinas que estão em fase experimental. Outra mentira do burro falante, porque a gente sabe que as vacinas passaram por todas as etapas de segurança, são eficazes sim, como mostram todos os relatórios médicos e também os relatórios de saúde relacionados às vacinas. E outro ponto importante que a gente precisa destacar também em relação à vacina é que desde quando as vacinas começaram a ser aplicadas em massa no nosso país, o que aconteceu foi uma redução de internação, de óbitos e de ocupação também em hospitais. As médias móveis também de morte, de internação, estão sendo reduzidas em algumas cidades que a taxa de vacinação em estados são mais elevadas. A gente já começa a deslumbrar a ideia de voltar ao novo normal. O problema é que mesmo com toda essa materialidade, ainda existe uma resistência, em especial por parte da PGR, para poder denunciar o genocida. O Augusto Aras ainda tem um sonho de um André Mendonça não passar na sabatina do Senado e ele ser indicado pelo presidente Bolsonaro. O problema é que a própria cúpula da PGR está pressionando o engavetador-geral da República, que deveria fazer valer a lei e impedir que o genocida brasileiro fizesse o que fez. Na história do futuro, a gente vai contar para vocês nos livros de história sobre um cara que foi responsável diretamente por mais de 500 mil mortes na pandemia da Covid-19 e outro cara que poderia ter tentado impedir isso, mas como tinha um sonho de ser ministro do STF, simplesmente se omitiu ou prevaricou também, como a gente pode utilizar esse termo, já que ele está tentando proteger o tempo todo o presidente Bolsonaro. Um fato importante que também... Outro ponto que a gente não pode deixar de enaltecer aqui é que o Bolsonaro está radicalizando o discurso porque ele não tem alternativa. Somado todos os crimes que ele já cometeu e toda a materialidade que vem surgindo a cada dia, a cada semana
contra o presidente Bolsonaro, tanto na CPI da Covid-19 quanto através de outros documentos, ele acabará preso. Por isso que ele está tentando de todo jeito, tentar colocar ali em xeque a qualidade ou não do nosso sistema eleitoral. Tanto que, mais uma vez, a cúpula da PGR está pressionando o Aras para ver se ele abre o inquérito contra o Bolsonaro para que ele prove essas supostas fraudes que as urnas eletrônicas apresentam e ele não traz um dado para comprovar isso. Outro ponto que a gente precisa trazer aqui é que somente o Flávio Bolsonaro tem garantia aí de uma certa imunidade até 2027, porque como ele foi eleito senador, o mandato do senador são de 8 anos, então até 1º de janeiro de 2027 o senador Flávio Onca está garantido lá. O Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro precisam ser reeleitos em 2022 para se manterem no cargo e para não responder talvez ali a crimes que eles cometeram durante esse período da pandemia da Covid-19 também. O Carlos Bolsonaro, que é vereador desde sempre, que está lá também no Rio de Janeiro, corre o risco de não ser reeleito em 2024, mas vai ter mais 2 aninhos ali ainda de mamata pública para ele, talvez de indicação ali para a rachadinha do gabinete do Carluxo no Rio de Janeiro. Então o que a gente precisa fazer nesse momento é continuar produzindo o material que a gente está produzindo, porque isso aqui tudo é base histórica para o futuro, para as pessoas saberem o que é que o Brasil passou nesse momento, e quando acontecer de o Bolsonaro ser processado, ter base material para provar tudo aquilo que ele possivelmente vai negar no futuro. Mas enfim, com essa declaração do Ministério da Saúde aí, a materialidade dos crimes cometidos pelo Bolsonaro por ação ou omissão, em especial na situação da cloroquina, fica cada vez mais evidente, tanto a dele quanto a do próprio Eduardo Pazuello também. O Queiroga decidiu assumir o lugar de médico de verdade, ouvir especialistas e publicar lá a informação que já era pública. O próprio Queiroga não acreditava na eficácia da cloroquina, mas quando virou ministro da Saúde, decidiu se abraçar com o cão, basicamente para colocar no currículo Lattes dele que ele foi ministro da Saúde. Eu só espero que ele coloque de um governo genocida. Comenta o que é que você acha aqui embaixo, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal se vocês puderem. A gente está recebendo apoio de vocês lá na Pingback agora, a plataforma colabora com a gente também, vocês podem fazer doação por lá e eles só descontam 5% dos valores que vocês doam pra gente. E se vocês puderem colaborar de outra maneira, eu vou agradecer bastante. No mais, como eu sempre digo pra vocês aqui no final dos vídeos, cabeça vazia e oficina pra Bolsonaro.